Todos boa noite, a paz seja convosco, amém? Convido você a tomar o seu lugar, fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Se desprenda das coisas lá de fora nesse momento. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Faça aí nesse momento uma oração de agradecimento. Nós te louvamos, nós te glorificamos, exaltamos, ó meu Deus, o teu santo nome, e queremos, ó meu Deus, no nome de Jesus, pedir ao Senhor que venha receber o louvor deste lugar, que venha, ó meu Deus, ministrar a tua presença sobre as nossas vidas. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas. E venha com o teu poder, Senhor, sobre nós, no nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre e cego, nada tenho para te oferecer. Quero aos teus braços me entregar.
Coloque a mão direita na altura do seu coração. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tua presença aumente.
Ele vem me buscar, o Messias, Ele vem, oh glória, Santo é o Senhor. Levante as suas mãos para Ele, assim aplaude e glorifique o nome dEle. Aleluia, aleluia. Oh glória, Deus toda honra, Deus toda glória, todo o louvor no nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, o livro de 1 Samuel.
capítulo de número 11. Primeiro Samuel 11. Quem encontrou diz amém? Amém. Versículo de número 15. Diz assim: e todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor, em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, de poder, Senhor, receber a Tua palavra, de ser ministrado, que essa mensagem, Senhor, ela possa cumprir o propósito ao qual o Senhor a tem enviado nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco, trata conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Deixa sua Bíblia aberta, você está acompanhando, amém, irmãos? Irmãos, eu preciso aqui da sua atenção. Se você não entender a mensagem que será pregada, não vai resolver nada. Amém? Então eu preciso que você compreenda o que vai ser pregado aqui. E para isso, toda a atenção é melhor, viu? Então, assunte aí o que Deus tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é muito comum nós falarmos das derrotas de Saul. É muito comum nós falarmos sobre Saul, que ele foi um rei desobediente, que ele desobedeceu a Deus, e que o ministério dele terminou de forma trágica por causa da sua desobediência. E não só eu, muitos pregadores pregam a respeito disso, acerca das falhas de Saul, das derrotas que ele sofreu e do quão desobediente ele foi a Deus. Porém, no início do ministério de Saul, ele teve grandes vitórias. Ele foi muito vitorioso. Aconteceram com Saul coisas maravilhosas, e a gente quase não destaca acerca dessas coisas que aconteceram com Saul. Saul, a primeira vitória que ele teve foi contra os amonitas. Os amonitas querem pelejar contra o povo de Deus, e o povo de Deus teme porque Saul não havia sido ainda levantado como rei, Israel encontrava-se sem rei, e o povo de Deus teme, e o povo procura os amonitas para tentar trazer paz, apaziguar. E
que os amonitas falam para o povo é o seguinte: olha, nós podemos firmar uma aliança com vocês, porém, cada pessoa da sua tribo ou do seu povo vai furar o olho direito. Nós fecharemos uma aliança com vocês se toda pessoa da sua tribo tiver o olho direito perfurado. Os grandes pregadores acreditam que os amonitas fizeram essa proposta porque o olho direito é o olho da mira. Quando uma pessoa ela vai mirar, ela fecha qual olho? Na maioria das vezes. O olho esquerdo, né? Ela fecha. E na maioria das vezes a pessoa fecha o olho esquerdo. Meu Deus do céu! Então vocês são tudo canhoto. As pessoas fecham o olho esquerdo. Mira aqui, ó. Com o olho esquerdo e mira com o olho direito, você vê a diferença. Essa proposta foi feita. Que todos vocês, que toda a sua tribo tenha o olho direito perfurado. E aí o povo temeu, o povo falou: dá a gente uns dias para que nós possamos então conversar. E aí a gente retorna a vocês. E dessa forma nós então vamos sair a vocês. E aí o que a Bíblia diz, irmãos, é que Saul, ele chega e ele percebe o povo chorando. O povo está chorando e Saul fala assim: por que o povo está chorando? E eles então contam a Saul. E Saul, ele tem ali a primeira vitória do seu ministério. A sua primeira vitória. Mas algo aconteceu antes. Saul, ele não teve vitória por acaso. Ele não foi bem sucedido por acaso. Saul, ele teve algo que marcou ali o seu ministério. Abre a sua Bíblia agora no capítulo de número 10. Capítulo 10, 1 Samuel 10. Versículo de número 6 diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Olha o que está ali, por favor, irmãos. Antes da vitória que Saul teve, antes da vitória que ele teve, 7 coisas aconteceram. O profeta Samuel está conversando com Saul da parte de Deus, e ele fala com ele: olha, você vai receber de Deus alguns sinais. E aí nessa conversa,
Samuel fala com ele no versículo de número 6. A primeira coisa que acontece com Saul antes dessa vitória: o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Olha aqui para mim, por favor, irmãos. Eu não sei se você conseguiu entender o contexto da mensagem, mas no seu início eu disse que é comum nós tratarmos acerca das falhas, das derrotas que Saul sofreu. Porém, ele teve algumas vitórias. O ministério dele foi marcado também por vitórias. A primeira coisa que aconteceu com ele, a palavra do Senhor diz que ele recebe a palavra do homem de Deus, dizendo: o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Eu não sei, irmãos, se você conseguiu entender, mas tem pessoas que tiveram grandes vitórias no seu ministério, na sua vida particular, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida profissional, e hoje se encontram como Saul. Não se lembram mais das vitórias em que tais pessoas tiveram, porque o seu ministério se encontra perdido. Ele ou ela se encontra perdido, falta direção, não tem mais o mesmo ânimo para com Deus, para com a obra de Deus. E a grande diferença está que quando Saul ele tem a sua primeira vitória diante de Deus, o Espírito do Senhor se apossaria dele. O Espírito de Deus iria tomar posse dele. Em outras palavras, olha para mim para você entender. Quando eu e você recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, é Ele dizendo: agora você não pertence mais ao mundo, eu vou me apoderar de ti, ou seja, você agora é meu. Você não pertence mais ao mundo, você me pertence. Então, o primeiro sinal que um servo de Deus, que alguém que o Espírito de Deus habita nele, é que ele não pertence mais ao mundo. Esse é o primeiro sinal que acompanha uma pessoa que o Espírito de Deus está dentro dele. Ele agora, ele pertence somente ao Senhor. Ele pertence somente a Deus. Ele vive para Deus, e é por isso que Paulo diz: eu estou morto para o mundo e Cristo vive em mim. É muito fácil uma pessoa ela observar se o Espírito de Deus está nela. Segundo o primeiro tópico da mensagem, então eu tenho que avaliar, sabe, se o Espírito de Deus está dentro de mim. E se ele está dentro de mim, a primeira característica é: eu estou morto para o mundo. As minhas atitudes estão mortas para o mundo. O meu telefone está morto para o mundo. Você está entendendo, irmãos? Saul teve derrota? Teve. Mas o seu ministério é marcado por uma grande vitória. Ele encontra todo mundo chorando. Ele encontra todo mundo desesperado. Está todo mundo batendo cabeça sem saber o que vai fazer. E ele diz assim: pode jogar a bola para mim aqui, que eu vou dominar no peito e vou fazer o gol. Deixa comigo. Porque o Espírito do Senhor se apoderava dele.
Esse negócio é tão sério, irmãos, que quando Saul ele sofre algumas derrotas na sua vida, a primeira coisa que aconteceu com ele foi que o Espírito do Senhor foi retirado dele. A primeira coisa que ele perdeu foi o Espírito do Senhor. E essa é uma marca de quem sai da presença do Senhor e volta para o mundo. Ele perde a essência do Espírito Santo de dentro dele. Talvez você está olhando para mim e dizendo assim: eu estou muito bem, pastor. Então que sirva de exemplo para mim e para você, que sirva de exemplo para nós. Adoremos o Espírito de Deus em nós, cuidemos do Espírito de Deus em nós, honremos o Espírito de Deus dentro de nós, para que ele permaneça em nós. Amém ou não amém? Segunda coisa que acontece com ele, a primeira, o Espírito do Senhor se apoderará de ti. A segunda coisa, e profetizarás. E fala comigo assim: e profetizarás. Fala assim: e profetizarás. Por que eu estou te pedindo para repetir? Porque nós temos dificuldade de proferir palavras que vão somar na nossa vida. 90% do nosso tempo, vou mudar, 90% das nossas palavras é se autodepreciando. 90% das nossas palavras nós deixamos de sonhar e damos espaço para uma palavra de derrota. Então, o que eu consigo entender aqui? A segunda coisa que está acontecendo com ele é: a primeira, o Espírito se apoderará de ti. A segunda, e profetizarás. A pessoa que é transformada pelo Espírito Santo de Deus, a segunda característica na vida dela é que agora ela não fala mais em nome dela, ela fala em nome do Senhor. Então ela não pode sair falando qualquer coisa. Você está entendendo? Diz amém. Nós não podemos sair falando qualquer coisa. Eu não posso ficar liberando qualquer palavra sobre a minha vida. Eu não posso ficar liberando qualquer palavra sobre a minha casa. Tem gente que fala dentro da sua casa assim: eu não aguento mais este o quê? E o quê? Tem gente que fala assim: eu não aguento mais esse inferno dentro da sua casa. E o inimigo está pegando essas palavras e transformando essa palavra num inferno. Eu não posso, sabe, eu tenho o Espírito de Deus em mim, sabe, o Espírito do Senhor se apoderou de mim. Não é qualquer palavra que vai ser ministrada pela minha boca. A primeira coisa que é transformada no crente, a primeira coisa que é transformada na pessoa, que agora ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, é que ela começa a falar de uma forma diferente. Ela não fala mais como ela falava quando ela estava lá no mundo, porque agora o Espírito Santo de Deus habita dentro dessa pessoa e ela entende que ela está sendo transformada. Tem pessoa que é uma maravilha, mas irmãos, olha para mim, por favor. Tem pessoa que é uma maravilha, mas abriu a boca e acabou. Transforma qualquer ambiente em um lugar ruim. Você um dia, olha para mim, eu vou te
Você um dia já falou assim, já me veio chato. Você já falou assim. Todo mundo já falou isso aí de alguém um dia, não, já me veio chato. Amém? Não, me vem já. Porque tem pessoa que abre a boca, irmãos, e é um poeta calado. Essa aí é a larga mágica. Você está entendendo? Então, a minha maneira de falar tem que mudar. Entenda isso, no nome de Jesus. Eu e você não podemos ter a mesma maneira de falar lá de fora. E talvez você está pensando que eu estou te falando só de palavrão, alguma coisa do tipo. Não, irmãos. A nossa maneira de falar, ela tem que ser mudada, tem que ser transformada, é no caráter. Você está entendendo aqui? Amém ou amém? É no caráter. A Bíblia diz que a pessoa capaz de dominar a sua língua, ela domina também todo o restante do corpo, porque coloca-se freio na boca dos cavalos, e a Bíblia está dizendo assim, e com freio na sua boca domina todo o resto do corpo dele. É Bíblia. Então tem hora que eu e você temos que fazer o quê? Ficar pianinho. Tem hora que a gente tem que se calar. Nem tudo dá para falar. Terceira coisa, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. Meu Deus do céu! Você vai se tornar uma outra pessoa. Não adianta eu e você termos 20 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos, 11, 15, 55 anos de convertido, se o nosso coração é o mesmo coração de quando a gente ainda nem tinha ouvido falar de Deus. Porque o primeiro sinal, irmãos, o primeiro sinal na vida da pessoa que ela está cheia do Espírito, é que o Espírito se apoderou dela. A segunda coisa, quando ele se apodera, a maneira dela de falar muda. E a terceira coisa é que ela, consequentemente, muda. A pessoa muda. Nós temos que ser diferentes. Gente, a nossa maneira de falar tem que ser diferente. Teve um dia que uma pessoa falou comigo assim: você é pastor? Falei sim. Falei assim, porque seu jeito de falar é jeito de pastor falar. Honra e glória para Deus, amém, irmãos, mas que sirva de exemplo para nós. Quando a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, tem gente que pensa assim, não, a minha ira não pode ser grande como o sol. Não é isso que está falando. É porque eu não posso ir por mim irado, você está entendendo? Amém ou amém? Sabe, mas tem pessoa que ela fica tão nervosinha, mas tão nervosinha que ela não aguenta. Então, que a nossa maneira de ser, o nosso jeito de ser seja diferente, irmãos. Vou te falar uma coisa aqui que é triste, mas é verdade. Tem pessoa que nunca vai ganhar uma alma para Deus. Pergunta por quê? Mas pergunta direitinho. Fala assim, por quê?
por causa do jeito dela de ser. Tem pessoa que nunca vai ganhar uma alma para Deus. Vai viver e morrer sem ganhar uma alma. Então eu e você temos que ter cuidado com isso aí, irmãos. Ah não, pastor, você está sendo demagogo, está usando demagogia. Não, irmãos. Tem hora que eu estou dentro do carro trabalhando que dá raiva mesmo. Tem um vídeo circulando aí, Marcão, o cara está indo de moto, não sei se você já viu ele. O cara está indo de moto, aí ele pega, ele está filmando e fala, aí ó, o outro vindo na contramão, me dá vontade com a carreta vindo. Já viu? Quem já viu esse vídeo? Já viu? O cara está indo de moto aqui, e está vindo o outro cortando com a carreta na frente dele, ele fala assim, aí, tá outro, na contramão de moto, me dá vontade na contramão, me dá vontade de bater só com a minha bagaceira, mas eu nem vou machucar também, eu deixo para lá, os pensamentos inclusive, pode ficar tomando conta, não. Tem hora que a gente fica com raiva mesmo. Tem hora que dá vontade de só para ver a bagaceira, né? Não é? Todo mundo é assim, mas a nossa maneira de ser tem que ser diferente. O que eu estou te falando aqui, irmãos, é algo muito sério. Se enquanto nós estamos pregando aqui, ouvindo a palavra, nós estamos identificando que estamos falhos nessa área, fica uma indagação. Volta um. Será que o Espírito Santo de Deus se apossou de mim? Será que ele está de posse do meu corpo? Será que o Espírito de Deus está de posse da minha vida? Isso é coisa séria. Hoje a gente chama de culto de avivamento aqui na igreja. E tem gente que pensa que avivamento é culto barulhento, com gritaria, com pulação, com correção para lá e para cá. Tem um vídeo aí que tem um que sobe uma pilastra. Você já viu? Quem já viu? Já viu? Eu estou falando sério. E ele não só sobe não, Marcão. Estou falando diante de Deus. Se não viu, pesquisa esse vídeo que você vai ver. Ele ainda dá umas picadinhas assim na pilastra, como se fosse um pica-pau. Pelo amor de Deus, tem gente que está achando que avivamento é assim, não, irmãos. Avivamento de verdade é quando o transformar de Cristo e do Espírito de Deus na minha vida me faz eu ser diferente e transformar vidas e ser exemplo e ser diferente. Você está entendendo? Não, amém? Esse é o verdadeiro avivamento que Deus espera de nós. É que nós venhamos honrar Ele com as nossas atitudes. É que nós venhamos honrar Ele no nosso falar. Verdadeiro avivamento é esse. É quando alguém olha para mim e fala assim, rapaz, você é crente, né? Porque a minha maneira de viver, a minha maneira de ser, o meu jeito, a minha maneira de falar é diferente. Sabe o que Paulo falou com Timóteo? Que se algum varão, Marcão, anseia ou deseja o episcopado, o que é o episcopado? O ministério. Se algum varão deseja o episcopado, seja ele homem de uma só mulher, tem que ser referência. Tem a palavra que fugiu da minha mente. Ele precisa ser irrepreensível. Você está entendendo? É Paulo que está falando com ele, com Timóteo. E olha que a origem das cartas de Paulo a Timóteo é a origem pastoral. Paulo fala com Timóteo como se estivesse falando com o filho dele na fé.
uma ovelha do seu rebanho. Então, tudo que está sendo pregado aqui é motivo para eu e você chegar em casa e começarmos a julgar nós mesmos. Amém? Quarta coisa, te mudarás em outro homem. Versículo 7. E há de ser que quando estes sinais, olha aqui para mim, por favor. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de algo. O que o Samuel está falando com o Saul aqui agora? O que eu acabei de te dizer, Saul, são sinais que vão estar em você. E há de ser que quando esses sinais te vierem, ou seja, o Espírito Santo de Deus ainda não tinha tomado posse dele, mas quando tomasse, alguns sinais aconteceriam. Será, irmãos, que os sinais que Cristo, o mínimo deles, o mínimo dos sinais que Cristo falou, será que faz parte da nossa vida? Lá no Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18, estes sinais seguirão os que crerem, falarão em outras línguas, expulsarão os demônios. Vamos ler lá, Marcos 16, abre, pode deixar o Samuel marcadinho. Marcos, capítulo 16. O negócio, irmãos, é que vai só estreitando. Não tem jeito. O negócio é esse aqui, vai só estreitando, vai só piorando para nós. Versículo 17 em diante, diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora está aqui a pergunta: por que essas coisas desapareceram do nosso meio? Por quê? Vou fazer uma pergunta. Eu te peço, por favor, no nome de Jesus, participe aí. Viu? Alguém aqui concorda que o Satanás, o inimigo da nossa alma, ele quer nós fora da igreja? Alguém concorda com isso? Quem acha? Não, eu estou indicando aqui, mas eu estou levantando para saber. 1, 2. Quem acha que o Satanás quer nós fora da igreja, o servo de Deus fora da igreja? A maioria, ok. A maioria acha. Olha para mim, por favor. Eu também já achei. Mas hoje em dia eu não acho.
Pessoas mornas dentro da igreja. O inimigo quer pessoas desviadas dentro da igreja. Ele não se importa mais se a pessoa está fora da igreja. Ele quer que a pessoa fique dentro da igreja, desviada, sem servir Jesus. Esses sinais, quem crê? Você crê em Deus? Eu creio também. E por que esses sinais não seguem mais a gente? Pelo cumprimento da palavra, irmãos. Ao findar-se dos séculos, o amor iria se esfriar de muitos. E o motivo é o aumento da iniquidade. Então, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Essa pregação aqui, ela tem a ver com o fim de tempo. Essa pregação aqui tem a ver com querer morar no céu. É por isso que a gente cantou: a igreja será arrebatada. E essa pregação aqui tem a ver com mudança de vida para poder ir morar no céu. A graça é o favor não merecido. É exatamente eu ir morar no céu sem merecer. Eu não mereço. E porque eu não mereço e a graça me alcançou, eu recebo então o direito de ir para o céu. Porém, eu tenho que ter cuidado com a minha vida diante de Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Se você for embora daqui hoje, se no término desse culto, você for embora para a sua casa e não entender que o maior sentido dessa pregação aqui é: se eu não estou vivendo conforme o que está sendo pregado, o Espírito de Deus não está habitando em mim. Você está entendendo? Ah não, mas Deus não ia tirar o Espírito dele de mim. Meu irmão e minha irmã tirou do Saul. Tirou do Saul ao ponto de um espírito imundo tomar posse do corpo dele. Você lembra disso na mensagem, na palavra? Um espírito imundo tomou posse do corpo dele. Davi com a harpa, dedilhava a harpa, e quando Davi dedilhava a harpa, aquele espírito saía dele. Você entende que é isso? Você entende que coisa séria que é essa? Olha aqui, irmãos, um espírito imundo, habitando na vida do Saul, era o suficiente para ele manifestar? Era o suficiente para ele querer tentar contra a sua própria vida? Era o suficiente para ele viver como um bicho? Sabe, então eu tenho que ter essa dimensão. Eu preciso valorizar o Espírito Santo de Deus na minha vida e entender que o avivamento não é o pastor correndo para lá e para cá, e pulando para lá e para cá, e gritando, não é isso o avivamento. O avivamento é a minha vida como exemplo diante de Deus perante o mundo. Você está entendendo? Isso é avivamento. É uma vida transformada diante do Espírito Santo de Deus. Estou terminando, viu? Sinais que te vierem, faz o que está na tua mão. Ou seja, Saul, quando o Espírito de Deus se apossar de você, faça o que tiver na sua mão. Aí fica algo
significa que o que ele vai usar na mão dele, quem deu foi o Espírito Santo, não, amém? Não é? Quando estes sinais te vierem, faze o que achar na sua mão. Ou seja, quem vai dar a ferramenta é o Espírito Santo de Deus. Sabe, olha para mim, por favor. Sabe quem vai te capacitar a viver e vai me capacitar a viver essa vida que está sendo pregada aqui? É o próprio Espírito Santo de Deus. É Ele que vai me mostrar a direção. É Ele que vai me fazer sentir que tem algo errado, que eu tenho que mudar alguma coisa. É Ele que vai dar a ferramenta. O que eu vou achar na minha mão não é força minha mesmo, não é a força do meu braço. O que vai fazer a diferença é o que Ele colocar na minha mão para fazer. O que achar na sua mão, faz. Depois destes sinais. Então eu entendo que ser crente é estar em movimento. Ser crente, sabe, é usar as coisas que o próprio Deus me dá para o benefício do próprio reino de Deus. Eu não posso achar, irmãos, aqui, deixa eu falar uma coisa para você aqui, é sério. Não é à toa que a Bíblia diz que ninguém apareça de mãos vazias diante da casa do Senhor, diante da presença de Deus, porque todo dia o Senhor coloca algo na nossa mão. Todo dia Deus coloca algo na sua mão. E o que tens feito com o que Deus tem colocado na sua mão? Todo dia é Ele quem coloca algo na nossa mão. Quem vai dar a capacidade é o próprio Deus, irmãos. Quem vai entregar o recurso é o próprio Deus. Olha para mim, por favor. Aqui, é Ele quem me capacita a ser fiel ao que está sendo pedido para Saul aqui. É Ele quem capacita. Não posso começar a solução. Misericórdia. Odeio solução. É Ele quem me capacita. Sabe o que a Bíblia fala a respeito disso aí? O Senhor não nos prova além do que a gente pode suportar. Ele não nos prova além do que a gente pode suportar. Significa dizer que é Ele quem nos dará suporte para resistir. Olha para mim, por favor. O desânimo com a igreja, o desânimo com a palavra, o desânimo de orar, a vontade de desistir, não é o Senhor que está colocando na minha, na sua vida, não. Não é Deus quem coloca em nós, não, irmãos. Essa vontade aí, quem coloca é o inimigo, quem usa é o inimigo. Entenda isso, não é Deus que quer, sabe? Não é Deus que está colocando em nós vontade de desistir, vontade de parar, sabe? Vontade de trancar no quarto e ficar lá. Não, quem está colocando isso aí, sabe? Quem está intentando isso aí contra a nossa vida é o inimigo da nossa alma. Não é Deus, não. Pelo contrário, irmãos, Deus me quer e te quer, sabe? É como brasa viva tirada do altar. E para falar disso aí, eu volto lá no início da pregação, quando eu estou te falando a respeito da maneira de falar. Deus viu que Isaías estava arrumando desculpa demais, Marcão. Deus tira uma brasa, uma tenaz do altar, irmãos, e coloca na boca dele. E aquele homem revolucionou a sua geração. Moisés está todo desanimado, falando assim: quem vai comigo? Eu vou falar que eu vou no nome de quem? Sabe, o povo não vai me ouvir, eu sou pesado em falar. E Deus falou assim: diga que eu sou, te enviou. É Deus falando assim: calma, rapaz, calma.
tem que entender uma coisa no nome de Jesus. O avivamento de verdade é você sair daqui não aceitando o desânimo na sua vida. O avivamento de verdade é eu e você sairmos daqui, sabe, não aceitando a vontade de desistir, a vontade de parar, irmãos. O avivamento de verdade é sair daqui não aceitando a condição em que minha vida espiritual diante de Deus está. Eu não posso aceitar a minha vida espiritual, sabe, migalha diante de Deus, irmãos. Eu não posso aceitar isso. Você precisa se cobrar. O Saul ia achar na mão, ele não ia achar no chão, ia ser na mão. Faz o que achar na tua mão. Significa que Deus está colocando em mim. Significa que Ele vai usar o tempo dele. Você está entendendo o contexto da mensagem? Eu não consigo ser mais profundo que isso. Eu queria, mas eu não consigo não. Se eu fosse olhar desânimo, irmãos, eu tinha parado já há muito tempo. Mas eu me recusei a parar. Você está entendendo? Como Jeremias fala assim, não veio um desânimo, uma vontade de desistir, porque a gente tem que entender que as profecias do Jeremias não se cumpriram na sua época. Aí o homem profetizava e nada cumpria. Ele falou, quero desistir. Aí sabe o que ele fala? Que os ossos dele queimaram quando ele quis desistir. Ele não conseguiu. Então entenda no nome de Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui agora é que Deus está colocando algo na nossa mão. Deus está colocando algo na nossa mão. Ele está te dando uma estratégia. Sabe o que Ele está me dando? Ele está te dando hoje? Vontade de viver, vontade de caminhar, vontade de seguir, vontade de continuar olhando para frente. Você está entendendo? Vontade, irmãos, de caminhar, mesmo, sabe, sem força, continuar, sabe, mesmo estando sozinho, continuar, sabe, me abandonar, continue. Eu estou cheio de gente ao meu redor, está todo mundo comigo, mas eu estou fraco. Todo mundo está animado, mas eu estou desanimado. Vamos, eu vou ir, eu vou continuar. Irmãos, o tal do Caleb e do Josué, os homens eram diferentes. Agora, o Josué era dividindo as terras. Deus está entregando a porção. E o Caleb vai receber a porção dele. E ele fala, olha, eu estou tão forte hoje como eu estava antigamente. A mesma força, o mesmo ânimo que eu tinha quando a gente foi visitar a terra, quando a gente foi espiar a terra, é o ânimo que eu tenho hoje. Esse homem, ele está o quê? O que a gente entende com isso? Que ele está transbordando o Espírito Santo de Deus. Está desanimado? Está querendo parar? Está sem força? Está faltando um saculejo do Espírito dele. E essa mensagem é para nos fazer entender isso, que o Espírito Santo de Deus, ele é movimento. Ele é movimento. Você precisa se movimentar. Se Deus tem colocado algo na sua mão, use o que Ele tem colocado na sua mão. Amém, irmãos? Tá? Use. Nós estamos aqui, eu não sei nem quantas pessoas no total. 25? Tem pastor com 50 e agora, meus céus, que está super desanimado. Tem pastor aí com 100 pessoas na igreja dele agora, que ele está falando assim, o que eu fiz para mim poder merecer esse ministério? O pote do outro está sempre mais cheio, você está entendendo? O meu está sempre mais vazio. Olha o ventilador concordando com nós. Automático. Você está entendendo?
que Deus tem posto na sua mão no nome de Jesus. Sabe o que não pode? É eu achar que Deus não tem me dado nada. Deus tem feito a parte dele, amém, irmãos? Alguma coisa Deus tem feito aí. Alguma coisa Deus tem feito. Deus tem usado uma palavra, Deus tem usado até você mesmo. Tem hora que eu não sei se você tem uns times e fala assim, não, eu estou precisando tomar time aí. Não, eu estou também, eu estou devagar demais aí. Né? Para terminar, vamos só ler aqui, ó. Tu, porém, 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Isso aí quer dizer, irmãos, que Deus, Ele não te entrega algo na sua mão e fala assim, pronto, agora você vai lá e se vira. Não, Ele está contigo. Ele está conosco. Ele não nos abandona. Nossa, o que eu vou falar aqui é muito triste, irmão, mas é uma verdade. Tem pessoas culpando a Deus pela sua vida, pela forma que sua vida está. E se Deus estiver falando com você aí, não pensa que eu vou tirar nada de mim aqui, não. Porque o compromisso que eu tenho aqui, irmãos, com o altar é coisa muito séria, você está entendendo? Meu amém. Eu tenho temor, eu tenho medo. Viu? Estou culpando a Deus pela forma como que a sua vida está. Mas Deus não nos abandona. Jesus é verdadeiro ou mentiroso? E aí? O que Jesus é? Verdadeiro. Você sabe o que ele falou? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação de quê? Dos séculos. O Senhor não nos abandona. Deus não te deixou com um problema. Sabe a vibe de para baixo? Você tem, às vezes eu também tenho. Pelo contrário, irmãos, eu sou bipolar toda a vida. Meu Deus do céu, eu não queria ser bipolar do jeito que eu sou, mas eu sou. Dá para você. Um poder de cortar o sorriso no meio. Não queria ser bipolar, mas a vida me fez eu ser bipolar. Tem hora que eu fico mal do nada. Mas alguém aqui fica mal do nada? Você fica mal do nada, do meio assim você fica malzão? Não, é só eu. Estou sozinho nessa. Do nada, irmãos, do nada, está tudo muito bem, está tudo legal, a carne está assando e a Coca-Cola está geladinha, eu nem estou podendo, eu estou policiando, mas está tudo, a vibe está tudo funcionando direitinho. Do nada me bate uma tristeza. Você está entendendo? Uma tristeza, um negócio, e a pastora fala, você só não é doido. E eu falo a ele, eu não aceito palavra nenhuma sobre a minha vida que não sabe, só é doido, está rindo, está brincando, está tudo bem, e do nada vai de corpo, irmãos, eu sou assim, não queria ser, sabe? Do nada eu fico mal. Esse negócio eu tenho também, e achei que se alguém também teria, sabe? E a expressão, se a vida te der limão, faça uma limonada, é o que eu tenho feito. Você está entendendo, meu amém? É o que eu tenho feito, tem jeito não, irmãos. Tem jeito não. O que eu não posso é falar, Deus não está comigo. O que eu não posso é achar que o que está acontecendo comigo é Deus que me abandonou. Você está entendendo, meu amém?
Deus não te abandonou. Amém? Terminei. E como todo bom crente, como todo bom crente, irmãos, o Samuel está falando com o Saul, está conversando com ele, e aí o Samuel toca numa área, irmãos, delicada para ele. Porque o Saul iria receber muito ouro, muita prata. Você leu no início da mensagem que recebeu a oferta e ficou feliz? Quem lembra disso? Quem lembra? Você lembra? Não lembra, tá vendo? Não lembra, é difícil demais. E tendo o povo, e todo o povo, irmãos, às vezes vou errar comigo aqui, que eu estou com uma dificuldade de enxergar, vocês não têm ideia. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul, perante o Senhor, em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Se você ler, deixa eu ver se é aqui. Está um pouquinho para baixo, a mensagem está tão boa que você nem percebeu que nós já temos que ir embora. Eu já estourei meu tempo. Ele recebeu, a Bíblia diz, você pode ler que você vai ver que está aí. A Bíblia diz que o povo deu ele presentes. Quando o livramento veio, o povo deu ele presentes. E aí, aqui o Samuel termina falando com ele, ó, como todo bom crente, vou te falar uma coisa, eu e você vamos juntos sacrificar, viu? E a gente vai fazer a oferta, beleza? Tem pessoas que servem a Deus, e eu tenho que falar. Tem pessoas que servem a Deus com os seus pés. Tem pessoas que servem a Deus com a sua cabeça. Tem pessoas que servem a Deus com o seu coração. Tem pessoas que servem a Deus com, sabe, até com o seu cabelo. Mas quando chega no bolso, ele vira um leão. Não quer servir a Deus com o bolso. E a igreja precisa. Como todo bom crente, olha aqui que você vê, ó, tu, porém, descerás diante de mim. Não é adiante. Adiante é na frente, amém, irmão? É diante. Tu, porém, descerás diante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Se você serve a Deus e o Espírito de Deus está sobre a sua vida, eu tenho certeza que Ele te toca para ser fiel no dízimo. Eu tenho certeza absoluta disso. Irmãos, olha para mim, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus toca você a respeito disso. Uma vez um jovem, eu não vou falar o nome porque tem gente que conhece, mas uma vez um jovem chegou a mim e falou comigo assim, pastor, não é, como que eu posso te dizer, não é do tempo da maioria aqui, mas alguém que conhece. Falou assim, pastor, eu recebi uma cerca, e para época, irmãos, a pastor chegou a me falar com o que era, ele falou, pastor, recebi uma cerca de 7 mil. Na época, 7 mil eu não tinha, 7 mil ainda não tinha dinheiro, né, irmão? É um dinheiro ainda, né? Mas, pastor, recebi uma cerca de 7 mil reais.
Era, na época, eu estou falando de 1.600 e cafunguinha atrás, era um dinheirão. Falou comigo assim, pastor, eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu falei, mas o que está acontecendo, pai? Não dizimei. Entrei num jogo online, gastei o dinheiro do acerto todo, perdi o dinheiro do acerto todo em jogo online. E essa história que aconteceu com ele ecoa até hoje. Tem gente gastando dinheiro com as bets. As bets tomaram. Quem sabe o que é bet aqui? Não é uma bet. Bets são apostas. Tomaram conta do Brasil. É um demônio dos infernos instalado no Brasil. Vocês viram que há pouco tempo atrás uma pessoa matou a família toda e suicidou porque perdeu o dinheiro irmãos, perdeu 500 mil reais da família, perdeu a poupança da família toda. Pode pesquisar, uma mulher perdeu a herança da família toda, o dinheiro da família toda em apostas, desesperou, matou a mãe, acho que matou a mãe, a filha e depois se matou, sem saber o que fazer. Então, se tu é crente e não serve a Deus com seu bolso, tem alguma coisa errada. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Se coloca sobre os seus pés, por favor. Sabe o que o povo fazia para ministrar a oferta? Eles faziam o quê? O quê? Um altar. Fazia-se um altar para ministrar a oferta. E a oferta ministrada no altar nada mais é, sabe o quê? Um coração posto no altar. Um coração diante do altar. Eu poderia só terminar a mensagem aqui, mas como a igreja, e eu estou te falando olhando para você, se você perder aqui, se você não prestar atenção, na hora eu vou pedir aos céus para colocar um envelope dentro da sua Bíblia sem você ver. Você chegava lá, o que é esse envelope? O que esse envelope está fazendo aqui? O pastor só falou, e é verdade, apareceu o envelope dentro da minha Bíblia. Vou te pedir porque a igreja precisa. Tá bom? Uma oferta, e eu não vou pôr valor na oferta não. E o nome dessa oferta é a oferta alçada. Alçada. É a oferta que o pregador não coloca valor, são ofertas alçadas. Então eu vou te pedir uma oferta. Queria pedir uma licença para pegar alguns envelopes, por favor. Você pode me dar o meu primeiro, por favor? Que dia que nós podemos trazer? No outro domingo. Sabe o que você não pode fazer? É não vir no culto de domingo que vem. Você sabia que até o envelope que eu te entrego é uma estratégia para te trazer para a igreja no próximo domingo? Até o envelope que eu te entrego é uma estratégia para você vir no domingo que vem. Aí tem pessoa que não vem. E eu fico com raiva por causa da oferta? Não. Eu fico com raiva por causa que a pessoa não veio? Fico. Meu Deus do céu, uma alegria quando a gente está aqui pregando que o povo está. Amém, amém? Irmãos, é isso aí que alegra o coração do pastor. Tá? Então, a gente vai orar aqui para terminar, e eu já vou terminar. Se você vai dizimar, já pega na sua mão. Se você vai fazer uma oferta, já pega que eu vou encerrar, porque eu vou atrasar. Mas eu não podia deixar de entregar o que eu vou entregar. Então eu te digo no nome do Senhor Jesus.
no meio da oração, se você vai fazer uma oferta, irmãos, eu não vou impor valor, mas eu acho que se eu ofertar R$10 de oferta, não vai me pesar. Tem uma pessoa aqui na igreja que direto ele faz uma oferta e a oferta é maior que o dízimo. Você está entendendo? Direto, sempre faz uma oferta e a oferta dele é sempre maior que o dízimo. Ele dizima, está lá o dízimo, aí você vê a oferta é maior que o dízimo. Você está entendendo? É coração no altar, isso aí é coração no altar. Eu e a pastora comentávamos há poucos dias atrás, a Céci estava recém-nascida, a pastora Lívia, ela era tesoureira da igreja, e ela está olhando o envelope, está lá no envelope da Céci, envelope de dízimo da Céci, recém-nascida, e é dizimista até hoje. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, faça uma oferta, viu? Se você vai fazer uma oferta até no domingo que vem, pegue na sua mão o envelope, o irmão Celso vai estar te entregando em nome de Jesus, amém? Pode levantar sua mão, por favor, que o irmão Celso te entrega, que aí fica fácil para ele entender, amém? Ofertinha aqui, sabe? Eu tenho certeza, falta não vai fazer, Deus ele vai soberjar na sua vida, tá? No nome de Jesus. Hoje eu acordei com uma mensagem. O rapaz do púlpito, tomara que ele dê meu status, que eu vou postar lá. Tomara que ele dê a pregação, todo dia que eu estou falando dele no final. O rapaz do púlpito, e dessa mesinha, eu vou chamar de mesinha, essa mesinha aqui. Hoje de manhã, hoje é 22. Hoje é 23. 23 ou 22? 22. Hoje é 22. Venceu hoje a prestação, graças a Deus, era 6 de 10. E aí, eu oro primeiro quando eu acordo. Quando eu abro o telefone, pastor, você me manda um comprovante. Quando você fizer o Pix, você me manda um comprovante, por favor. Eu falei, amém, irmão. Daí a pouco eu fiz o Pix para ele, ele está tudo bem. Eu nem podia fazer o Pix para ele hoje, mas eu fiz. O aluguel da igreja vence, sabe que dia? Hoje. Pergunta se eu tenho dinheiro para pagar. Você está entendendo? Por isso aí que a pregação fala com nós. É por isso aí. Amém? Feche os seus olhos. A sua fidelidade é um coração no altar. Pré-defina aí. Fala com Deus a sua oferta. Fala com Ele que a partir de hoje você está saindo daqui transformado e que a sua fidelidade foi renovada junto com a sua fé hoje em nome de Jesus, em todos os sentidos, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Pai, no nome de Jesus Cristo, que essa mensagem, ó Deus, ela tenha, sim, meu Pai, o poder de ter transformado a nossa maneira de pensar hoje. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, possa colher frutos desse momento aqui, em nome de Jesus, ó meu Deus, que o desânimo, Senhor, tenha caído por terra hoje, que a vontade de desistir tenha caído por terra hoje, no nome de Jesus Cristo. O que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, é para que o Senhor possa ter alcançado o nosso coração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, arranca, ó meu Deus, a tristeza desse coração, arranca o vazio e preenche o vazio com a tua presença. Que o teu Espírito, Senhor, renove em nós a fé todos os dias.
E como Davi orou um dia, hoje nós oramos: não retire de nós o teu Santo Espírito. Deus querido, eu te apresento em nome de Jesus cada fiel, cada pessoa, meu Deus, que tem sido usado, meu Deus, como canal de bênção do Senhor nessa igreja. Abra, Deus querido, eu te peço, as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a casa, a família de cada fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos um voto, ó meu Deus, de trazer uma oferta ao teu altar. E essa oferta, meu Deus, o Senhor sabe que será, meu Deus, para a providência da obra do Senhor, do templo. Deus, em nome de Jesus, prospera, Senhor, a vida de cada pessoa que eu te peço em nome de Jesus. E que esse avivamento pregado aqui hoje possa ir embora conosco para a nossa casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. E todos digam amém. Com paz e que o Senhor Jesus vos abençoe. Pode vir à frente, esmar, cantar ou